Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosin e esse é o canal Apollo Fisioterapia. Hoje nós vamos conversar sobre a classificação internacional de funcionalidade. E eu vou falar para vocês sobre ela, a tal da CIF, aplicada ao paciente com DPOC. Se você quer saber como se aplica isso em pacientes com DPOC ou quais são as queixas que o paciente DPOC apresenta baseado na CIF, fica comigo até o final do vídeo. Não esquece aí de se inscrever no canal Apollo Fisioterapia, curtir esse e outros vídeos do canal Apollo Fisioterapia e sempre aperta o sininho que você recebe as notificações de que lançamos novos vídeos aqui nesse canal. Vamos lá, vamos para o vídeo de hoje que vai falar da CIF e do DPOC. Vamos lá então, pessoal, nós vamos conversar hoje, falar um pouquinho aqui sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica e a classificação internacional de funcionalidade. Nós já fizemos outros vídeos falando da DPOC aqui no canal, tem vídeos que são mais longos, que falam toda a fisiopatologia do DPOC, tem vídeo que também fala um pouquinho mais curtinho, qual é o efeito do tabagismo e faz um link aí para o DPOC. Mas no vídeo de hoje nós vamos conversar rapidamente, falar aqui, para quem não lembra, falar um pouquinho de DPOC e aí eu vou falar da aplicação dele na CIF. Bom, todos sabem aí, então, a DPOC é uma doença chamada doença pulmonar obstrutiva crônica. Em 2019 ela foi a quarta causa de morte no mundo e tem-se aí a previsão de que em torno de 210 milhões de pessoas têm DPOC em todo o mundo. Sabe-se também que 6% das mortes mundiais, né, no mundo são causadas pela DPOC. Qual que é a definição básica aí que a gente pode lembrar da DPOC? Ela, primeiramente, é uma doença principalmente causada pelo cigarro, ou por outras partículas agressoras, mas principalmente o cigarro, por isso que a gente fala que é uma doença tabaco relacionada. Ela é caracterizada pela limitação ao fluxo aéreo. Essa limitação ao fluxo aéreo ela é irreversível ou parcialmente irreversível e tem uma característica progressiva. Dentre outras características, a gente vai ver que ela é uma doença inflamatória, a gente vê que ela é uma doença inflamatória e a resposta não é só pulmonar, mas também uma resposta sistêmica. A gente sabe também que a DPOC envolve duas doenças, a bronquite crônica e a enfisema pulmonar, cuja a bronquite crônica ela é mais caracterizada por questões clínicas, né? A gente define, a gente decide se o paciente tem bronquite crônica por meio das suas queixas. Ou seja, aquele paciente que tem uma tosse crônica por 3 meses seguidos, já por 3 anos consecutivos, esse paciente possivelmente ele pode estar desenvolvendo a bronquite crônica. Esse paciente ele precisa passar por anamnese, por avaliação, para você detectar os fatores de risco, fazer outros exames para dar o diagnóstico. Já o paciente com enfisema pulmonar é aquele paciente cuja a característica, né, a definição, é a perda da retração elástica, ou seja, é o paciente que vai ter lesão aos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal. Para quem não lembra, bronquíolo terminal é a última parte ali da anatomia pulmonar, da anatomia da árvore brônquica, que faz a zona de condução, que conduz o ar. A partir daí, então, eu tenho destruição desses espaços distais ao bronquíolo terminal. Muito bem. Sendo assim, então, nós temos aqui as duas doenças, a bronquite crônica e o enfisema, que caracteriza o DPOC. Como a gente sabe, para fazer diagnóstico do DPOC, eu vou relacionar tanto os sintomas como também a avaliação clínica. Então, os sintomas de tosse, expectoração e uma dispneia, considerada uma dispneia progressiva, ou seja, aquela que aumenta conforme eu vou consultando esse doente, né? Então, ele primeiro tem falta de ar em grandes esforços, depois ele vai aumentando a sua queixa a pequenos esforços. Bom, então essas são os principais sintomas e aí também, né, a limitação funcional esse paciente apresenta. Então ele tem a limitação ao exercício e diminuição de força. É importante que eu fale aí da limitação funcional, afinal nós vamos usar a classificação funcional de funcionalidade, né, internacional de funcionalidade para avaliar aqui, para mostrar o DPOC. O que é a CIF? Então, veja, a CIF, existem vários vídeos falando sobre a CIF, o que ela é, mas basicamente ela vai avaliar. Né, as letras da CIF
elas vêm do inglês, então BSDE, que é função do corpo, estrutura do corpo, atividade de participação e fatores contextuais, que são aqueles fatores ambientais e pessoais que podem alterar a funcionalidade. Qual a importância da gente usar a CIF? É porque eu consigo tratar aquilo que é tornar meu paciente mais funcional. Focar o meu tratamento na funcionalidade, ou seja, naquilo que é importante de fato para o meu paciente. Não adianta eu ter queixas que ficar tratando função do corpo se aquilo não melhora a funcionalidade do meu paciente, ou seja, se não muda fatores pessoais, se não muda a participação desse paciente em algum tipo de atividade, que é o que é relevante. Não adianta eu ficar tratando, higienizando, por exemplo, e meu paciente ele não muda a sua atividade de participação, né, as suas interações sociais. Bom, então ainda aí, né, resumindo, né, então uma determinada condição de saúde, ela vai ter aí, vejam que o esquema ele é todo cheio de setas, porque essas setas de fato vão e vêm, né? Então, função e estrutura do corpo, a atividade, participação nessas atividades. Que fatores ambientais são favoráveis ou desfavoráveis para a realização dessas atividades ou fatores pessoais que vão interferir nessas atividades também. Sendo assim, esse artigo mostrou aí, né, ele tentou mostrar aí para nós, né, entender a funcionalidade de pacientes com doença obstrutiva crônica. Então, uma perspectiva de você usar a CIF, né? Esse artigo ele tinha um objetivo maior, que era usar o CIF Core Set, né? Que é esse CIF aqui, né? Essa outra classificação, mas com a ideia, inclusive, de validar essa classificação. Mas, na verdade, aqui nós vamos apresentar somente, então, os componentes da CIF que foram mais presentes. Então, quando você mostra aí, né, nos pacientes avaliados, quando você pega a função corpo, né, então quais eram as queixas que os nossos pacientes têm? Eu chamo a atenção para vocês que existem queixas aqui que nem sempre são queixas respiratórias. Então, veja. Então, por exemplo, ó, queixa de sono, queixas emocionais, sensação de dor ou dor generalizada, as funções cardíacas, função respiratória, essa ok. Função dos músculos respiratório e tolerância do exercício, sensação associadas às funções cardiovasculares e respiratórias, função muscular e função de resistência muscular. Então, diversas alterações aqui são relacionadas, obviamente, ao sistema respiratório e à disfunção que esse sistema está levando, mas também outros aqui que não estão diretamente relacionados. Bom, quando a gente fala de atividade e participação, qual é a dificuldade que esses pacientes têm, né? Então veja, olha só, eles têm uma dificuldade, né? Como a doença interfere nisso? Em realizar algum tipo de rotina diária, lidar com estresse ou outras exigências psicológicas, comunicar e receber mensagens orais por conta da falta de ar, mudar a posição básica do corpo, então mudanças de decúbito já são considerados atividades difíceis, levantar e transportar os objetos, veja quanta funcionalidade nós temos aqui, andar, deslocar, conduzir ou conduzir em meio de transporte com tração humana, então você puxar alguma coisa, lavar-se, vestir-se, então olha quanta funcionalidade aqui também, cuidar da própria saúde, realizar atividades domésticas, né, cuidar de objetos da casa, enfim, todos aqui, ó, trabalho remunerado, recreação e lazer. Devendo então aqui a gente entender, independente de qual foi a queixa aqui em relação à atividade e à participação em uma determinada atividade, que a gente poderia focar o atendimento, né, e a reabilitação nesse ponto aqui, né? E por fim, ó, os fatores ambientais, né? Quais são os fatores ambientais que são ou favoráveis ou fatores ambientais que podem ser obstáculos relacionados à doença dele. Então, produtos e substâncias para consumo pessoal, produtos e tecnologias para uso na vida diária, que podem ser, então, aqui, por exemplo, né, tecnologia que pode me ajudar aí na evolução da doença, produtos e tecnologia destinada a facilitar a mobilidade e transporte, o próprio clima, provavelmente o clima trazendo conforto em alguns momentos e desconforto em outros momentos, a qualidade do ar, família próxima pode ser um fator ambiental que ajuda o nosso paciente, então trazer esse paciente, esses familiares aqui para próximo do paciente seria importante. As atividades individuais e de profissionais da saúde são relevantes aqui quando perguntado aos pacientes. E serviços de sistema
e sistema de política relacionada à saúde. Quantos são fatores, então, favoráveis ou fatores que desfavorecem aí a evolução da doença, ok? Bom, pessoal, essa é uma visão que nós temos que ter diferente aí na hora de avaliar o paciente com DPOC. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe. Se você quiser comentar esse vídeo, comenta aqui. E também não esquece de ler esse artigo na íntegra, porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo aqui no nosso canal, o Apollo Fisioterapia.